Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Rafael Cardoso e venho aqui trabalhar a disciplina de Educação Física com vocês. Hoje o nosso tema ele é mais que especial. Nós vamos trazer uma modalidade que é bem conhecida lá na Europa, nos países asiáticos e que ganhou uma certa notoriedade dentro do nosso ambiente, principalmente dentro do nosso ambiente escolar. Eu trago para vocês hoje a modalidade de badminton. Conhece, já ouviu falar, já observou na sua escola, nas suas aulas de educação física, você já teve a oportunidade de vivenciar um pouquinho desse esporte? Não? Pois se você ainda não teve essa oportunidade, eu te convido a conhecer um pouquinho mais sobre ela. Vem comigo, vamos conhecer um pouquinho a respeito do badminton. O objetivo da nossa aula de hoje é apresentar a modalidade de badminton como esporte, tá? Pautando ali seus conhecimentos históricos, como foi que ele surgiu, os principais apontamentos ali para o início dessa modalidade, bem como apresentar quais são aqueles implementos necessários a essa prática, ok? Nós temos também aqui uma habilidade a ser trabalhada, que é a praticar ou mais esportes de rede, parede, campo, taco, combate oferecidos pela escola, usando as habilidades técnicas e táticas básicas, tá? A nossa unidade temática é esportes e o nosso objeto de conhecimento são os esportes de rede e parede. Então vamos lá, vamos conhecer um pouquinho do badminton? O primeiro ponto que eu vou abordar com vocês, pessoal, sobre o badminton é que ele é um esporte de raquete que pode ser praticado individualmente ou em duplas, certinho? Então, quando você observar uma das pessoas praticando essa modalidade, logicamente você vai identificar que ele vai ser praticado de maneira individual ou em duplas, tá? Esse é o primeiro ponto a ser observado dentro dessa modalidade. Um outro aspecto importante a gente identificar sobre o seu histórico, que a sua origem ela é atribuída à pona, né? O primeiro vertente do badminton ela surgiu através daí, tá? A pona ele era um jogo indiano, né, que foi incorporado à cultura inglesa. Então vamos lá, vamos pensar um pouquinho sobre esse ponto a ser apresentado aqui para vocês. Então, pessoal, nós podemos concluir com esse ponto que o badminton ele foi um esporte desenvolvido, criado lá pelos ingleses através, né, de um jogo indiano. Um jogo indiano esse chamado de pona, tá? Um outro apontamento interessante que eu trago para vocês é que o badminton ele é apontado como o segundo esporte mais praticado no mundo. Nossa, professor! Então toda essa movimentação do badminton ele é tão conhecido assim, tão praticado assim, sendo o segundo esporte mais praticado no mundo? Sim, pessoal, ele é muito popular, tá? Principalmente nos países asiáticos e nos países europeus, certo? Dentro da nossa comunidade ele começa a ganhar essa força, esse atrativo por ser, né, um esporte aí de desejo de muitos praticantes. Então, eu tenho dois diferentes tipos de peteca, que é o primeiro implemento que eu estou apresentando para vocês necessário a essa modalidade. Eu tenho a peteca de nalho, ela é uma peteca mais acessível, de baixo custo e aonde a gente vai observar várias pessoas utilizando. A segunda peteca, ela é uma peteca de pena, ela é mais desenvolvida apenas nas competições profissionais, pelo fato dela ter a vida útil mais rápida. Então ela não é tão utilizada no desenvolvimento da prática do badminton. Nós temos as petecas de nalho, mas em grande abundância ela pode se tornar mais fácil acesso e melhor durabilidade, tá? Dentro do jogo. Ela tem uma durabilidade maior, tá bom? Essas petecas de penas, elas têm uma vida curta mais rápida, então
ela é utilizada mais por atletas profissionais, em seus treinos, em suas competições. Um outro implemento a ser apresentado para vocês é a raquete. Então, eu tenho uma peteca e agora eu tenho uma raquete. Assim como nós temos variações no tamanho aí das raquetes, nós temos também variações de cores, nas mais diversas opções apresentadas por diversos fornecedores. E aí, é claro, nós vamos ter a familiaridade, cada atleta vai ter a sua de sua preferência, ok? As primeiras raquetes, elas eram raquetes de madeiras, elas foram se aperfeiçoando e as raquetes apresentadas hoje para o desenvolvimento da prática do badminton, nós temos raquetes inclusive hoje de fibra de carbono, né? Apresentando um peso bem menor, facilitando aí o desenvolvimento aí dos atletas, tendo um desenvolvimento bem melhor dentro da aplicação do esporte, ok? Um outro implemento que utiliza-se também dentro do jogo de badminton é a rede. A rede, ela também vai servir para dividir o campo das equipes, né, das duplas ou quando for de forma individual. Nós temos aí dentro das redes uma característica comum, tanto para o sexo masculino quanto para o sexo feminino, que é a altura da rede, de 1,55 m. Então, tanto faz para as disputas individuais, como para as disputas em duplas, o badminton vai ter a altura da rede do badminton, ele vai ser a mesma, 1,55 m, certo? Após apresentados a vocês os implementos, os movimentos históricos, eu vou fazer aqui uma abordagem sobre a quadra de jogo, certinho? E aí, eu te convido a conhecer um pouquinho mais a respeito dessa quadra nesse momento. Vem comigo. Então, a quadra de badminton, ela está dividida da seguinte forma. Observa a imagem que eu vou apresentar para vocês nesse momento. Então, pessoal, o comprimento total da minha quadra de badminton, ela vai medir 13,40 metros. Então, 13,40 centímetros. Eu tenho uma diferença na largura da minha quadra de badminton, ok? Quando eu tenho uma disputa de duplas, a minha quadra de badminton, a largura dela ela vai medir 6,10 metros, certo? Quando a disputa do badminton ela acontece de maneira individual, eu tenho uma largura menor, ela vai ter 5,18 metros. Então, eu tenho essa observação a respeito da quadra de badminton, ok? Então, observando também que essa quadra está dividida com uma rede medindo 1,55 m, conforme nós colocamos anteriormente para cada um de vocês. Então, pessoal, chegou o momento muito importante da nossa aula, o momento da sua participação. Eu quero te convidar a apresentar algumas situações que vocês achou muito interessante a respeito do badminton. Manda aqui pra gente no WhatsApp da TV Educaites. Vem participar conosco. E eu vou ficando por aqui. Meu grande abraço e até a nossa próxima aula.